Bom dia aos nossos telespectadores do YouTube, né? Nós que estamos sendo muito vistos, muito obrigado. Agradecemos pela simpatia, né? Pelo consentimento e pelas vibrações. Até porque vale lembrar que aqueles que assistem é porque se sente, vamos dizer assim, com um sentimento voltado, com as ideias despertadas para saber o que realmente fala o Espiritismo. E nós outros nos sentimos felizes por isso, né? É sempre bom lembrar que a energia de simpatia, que é voltada para aqueles que divulgam o Espiritismo na sua real essência, é muito gratificante, né? Nós não vamos dizer que não, é gratificante, porque vemos que estamos dando a nossa contribuição por pouquíssima que são, né? Muito pouco diante do que muito ainda temos que fazer, mas que estamos dando essa contribuição no seu real valor, porque nós aqui do ICEMEB nos esforçamos para ser menos ruim, e esse esforço em ser menos ruim está na busca de conhecer o Espiritismo na sua essência, na sua clareza, nos seus princípios eminentemente básicos e o que realmente traz a fundo quando nós vamos buscar a informação do Espiritismo com pessoas sérias, com irmãos que se dedicam também, irmãos de grande valor, irmãs também. Então, claro, é muito bom. Então, nós não vamos deixar aqui, deixar passar, né, a nossa satisfação diante daqueles que nos assistem. E também vemos que a divulgação do Espiritismo com uma clareza, com a responsabilidade de passar como é o Espiritismo, reflete na nossa vida física tanto quanto na nossa vida moral, né? Não nos enganemos, que todo aquele que cita termos e faz colocações inadequadas junto aos princípios dos espíritos, desculpe, ao princípio da doutrina espírita, isso vai acarretar consequência, tanto na sua vida moral como na sua vida física. Ah, mas isso é uma consequência danosa? Observe, não é que o Espiritismo seja uma doutrina que está aqui para dar a palavra final, mas tudo na nossa vida tem uma consequência. Se nós falamos do Espiritismo na sua real clareza, isso vai refletir na nossa vida, tanto quanto vamos encontrar subsídios para entender o que realmente fala o Espiritismo, o que é a ciência espírita. Era por isso que Carlos Bernardo falava em termos de sempre esclarecer a criatura naquilo que é o Espiritismo, sem engano, sem palavras colocadas pessoal, porque nós gostamos muito disso, nós gostamos muito de atribuir o nosso achismo, as nossas ideias preconcebidas e dizer que é Espiritismo. Não. Espiritismo é ciência, filosofia com consequências morais. E isso, ou melhor, nesse princípio que fala o Espiritismo, está aí a nossa postura.
Quando nós evitamos ou não queremos, ou por má vontade ou de má fé, fazemos colocações atribuindo o seu espiritismo, a gente está se comprometendo. E é como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é pensamento dos espíritos. Aqui muito cuidado, muito será cobrado, né? Porque essa doutrina, nem todos estão tendo a compreensão e não estão realmente buscando estudá-la de forma que, sem as suas paixões ou as suas ideias preconcebidas. Temos sim o direito de fazermos as nossas colocações, sim, mas essas colocações elas têm que ser com coerência, e ela tem que ter o princípio da doutrina espírita e não com os princípios religiosos, que é o que nós estamos vendo aí. Se fala de espiritismo com princípios religiosos. E a doutrina espírita não é religião. Ela não tem nenhum dogma. Ela não tem nenhum representante nem líder. Que ela não é religião. Ela não tem nenhuma palavra sacramentada, nenhum amuleto, enfim. A doutrina espírita é uma filosofia que é realizada de forma inteligente. Pesquisa científica, onde nós vamos estudar os fenômenos e ver nesses fenômenos a explicação da vida. O que nos espera após a morte? O que nós somos? De onde viemos? Para onde iremos? O que será de nós? Deus está lá com o livro aberto para julgar os nossos atos? Ou os nossos atos são julgados na nossa própria consciência, onde os Espíritos disseram que a lei de Deus está na consciência de cada um? Então está lá Deus com o livro aberto, como se coloca, como uma simbologia, ou que os nossos atos estão escritos no éter, para os mais vamos dizer assim, os mais espiritualistas, né? Então tudo isso serve para nós parar para refletirmos, porque o espiritismo não está aqui para enganar ninguém, e os termos espirituais, os termos dados pelos espíritos, eles têm seu fundamento. Quando nós fazemos colocações baseadas em termos religiosos, estamos tirando a lógica do que será explicado nas questões dos fenômenos. Exemplo, quando a gente diz que a espiritualidade, esse nome não tem no livro da codificação espiritualidade, tem espíritos. Os espíritos, espiritualidade é um termo dado pelos espíritas religiosos. Não existe espiritualidade, existe espíritos, né? Os espíritos de luz. Luciana, toda vez que você fala isso, porque é isso que nós ouvimos. É isso que nós ouvimos. E tudo aquilo que foge, toda a colocação que foge dos princípios adequados que a doutrina espírita coloca, está mistificando. Porque basta ler aqui, esse livro que é tão desprezado por muitos espíritas. Muitos espíritas não sabem nem o que é o livro dos espíritos. O que fala o livro dos espíritos, quais são os seus princípios, as suas colocações, o que tratou os espíritos com Kardec, quais foram as principais perguntas que Kardec fez. O que mais chamou a atenção de Kardec para pesquisar a doutrina espírita? Assim também como temos o céu e o inferno, que trata das questões de nós espiritual desencarnarmos, como nós iremos nos encontrar, o que levou o espírito a ser feliz ou infeliz, ou estar numa condição mediana, o que é o céu, o que é o inferno.
como tratou os religiosos, os eclesiásticos, diante da questão da doutrina espírita. Eles deixaram de ler essas questões. O que foi que levou eles a buscar Kardec para conversar sobre essas questões ao qual os espíritos esclareciam a Kardec que a doutrina espírita não era a religião, e está lá no livro que é o Espiritismo, né? Onde diversos personagens da igreja buscou Kardec para entrar em comunicação com ele, em conversação. Então o espírita tem que buscar estudar. Tem que buscar estudar. Porque senão fica só ocupando espaço. Ocupando espaço. Porque verdade seja dita. Vir para a instituição, ótimo, venha. Venha para a instituição. Ouvir, melhor ainda. Mas lembre-se, a nossa condição não será melhor ou pior só porque nós estamos no centro. Não. A nossa condição, ela será de acordo com a nossa vida física. Então, se o espírito levou 15, 20, 30 anos vindo só para o centro espírita, ele vai continuar a mesma postura. A mesma postura. Se ele não tem nenhum interesse em buscar saber os pormenores da doutrina que ele segue, ninguém vai dar isso aí. Os espíritos esclarecidos podem vir, né, conversar, mas existem coisas que dependem unicamente de nós. Unicamente de nós. Então, claro, nós nos sentimos felizes quando os nossos, né, telespectadores no YouTube e tantos outros nos ouvem. Mas o que nós temos é o sentimento de ajuda, e é por isso que nós não estamos aqui para enganar ninguém. Porque se nós tivéssemos aqui com uma intenção diferente, de querer só que a plateia nos ouvisse, ótimo. Mas nós temos o interesse, sim, de ver no irmão o seu desenvolvimento. Porque não existe desenvolvimento com os braços cruzados, ou com a mente só para ouvir. Nós temos que despertar em nós a autocrítica, porque, infelizmente, nós vivemos em um meio, ainda que criticar não pode. Você só pode ajudar. Você tem que ajudar sendo lesado, roubado, enganado, né? Com o sentimento de ele não pode, ele é carente, mas não é por aí. Nós temos que saber ajudar, ou melhor, nós temos que ajudar Deus. Mas a melhor ajuda que nós damos é o esclarecimento. Quando nós queremos uma situação melhor na nossa vida, nós vamos estudar, né? Para aqueles que assim gostam. Porque sem estudo, como é que vai se compreender a vida? Como é que vai se compreender as leis? E por que uma doutrina espírita, né? As pessoas querem fazer da doutrina uma doutrina de gente, de imbecis? É só criando nomenclaturas, é só criando posturas ridículas que denigrem o espiritismo, como vemos aí, muitos espíritas com postura ridícula. Isso é achacoalhar o espiritismo. Uma coisa que a gente não vê nos livros da codificação. É por isso que eu digo, não estuda. Porque se estudasse, veria lá até as posturas que os espíritos nos orientam a ter. Espíritos sérios. Porque tudo isso vai ter uma consequência. Tanto quanto as nossas linguagens que tratamos do espiritismo. Aqui no Céu e Inferno, nós encontramos espíritos em condições medianas. O Marquês de S. Paulo, né? Onde ele aqui diz que ele tinha a sua alma. Observe só. Ele diz, a sua alma ou o seu espírito, o que me fez atentar para essa questão.
Quando nós dizemos assim, a minha alma ou meu espírito, nós estamos atribuindo que nós temos o espírito e não que somos o espírito. É diferente, porque nós não temos o espírito, nós somos espíritos. Nós não temos um corpo, esse corpo é nosso, ele está modelado com o que nós somos. Então, quando eu atribuo que eu tenho um espírito, eu vou desencarnar, que é o que está aqui, ó. É uma pesquisa feita por Kardec. Esse Marquês, ele, ao ser socorrido, ele dizia que o espírito dele, que a alma, né, reagia de tal forma. E que, na verdade, o que realmente reagia era ele, assim como nós. Olha aí o termo inadequado que pesou nesse espírito ao desencarnar. Da mesma forma, é como ficam aí julgando Gasparzinho. Aí que me veio na mente uma história, Gasparzinho, o espírito mirim. Imbecilidade, onde é que existe espírito mirim? Gasparzinho, é isso que tem a doutrina espírita? Isso nos mostra a pequenez de raciocínio que nós estamos tendo, atribuir a um personagem infantil a uma grandiosidade de espírito que nós somos. O que é isso? Está trazendo a infantilidade, né? A imbecilidade para o espiritismo. Aí sabe o que acontece? Os críticos, ó, cobre o pau nas críticas. O interessante é que criticasse aquele, não criticasse o espiritismo. Porque se ele realmente pegar o livro da Codificação, ele vai ver que o espiritismo não trata dessas mediocridades, essas besteiras, né? O espiritismo, ele trata da pesquisa, da investigação, e que Kardec, na fundação da instituição parisiense, tinha lá como norma pesquisas espiritual, pesquisar o espírito. Não está lá Centro Espírita, não. Está lá Instituto de Ciência Espírita Parisiense, de pesquisas espirituais. Nós queremos fazer o contrário, nós queremos fundar uma instituição para acolher os encarnados, e os desencarnados a gente diz fora. É isso que a gente vê. Os espíritos chegam aqui gritando, chorando, dando gritos, horrores, dizendo que está passando horrores, que desencarnou de tal forma, sofrendo ainda aquelas sensações terríveis. E aí há quem diga que os espíritos não sofrem após a morte, que os espíritos não continuam sofrendo as percepções e sensações dos espíritos. Está aqui, ó. Leia o livro dos espíritos. Percepções e sensações dos espíritos. O que quer dizer isso? Que o espírito sofre. O espírito, nós espíritos, não sofremos as reações físicas, mas sofremos as sensações ao qual, por passar tempo nesse corpo, levamos as impressões. E o nosso estado de apego à matéria, esse apego não consiste só nas coisas materiais, mas também aos sentimentos. É por isso que não se entende espiritismo, porque as pessoas querem trazer os seus sentimentos para a instituição e não querem estudar, né? E aí quer ficar ouvindo o que o espírito diz sem ter base para explicar o que realmente, ou entender o que o espírito está dizendo. Porque no livro dos espíritos existe as escalas dos espíritos. Como é que esse médium ou esse dirigente saberá distinguir qual é o espírito que está orientando ele, se ele não estuda nada? Hein? Porque a comunicação dos espíritos, ela não vai ser banida de forma nenhuma. Os espíritos inferiores são nossos irmãos, assim como nós também somos inferiores, que nós não estamos na escala, no patamar
de evolução lá essas Coca-Cola, né? Lá essas coisas todas, vamos dizer assim, tira o nome Coca-Cola, para não lidarmos, não sofrermos as influências dos espíritos perversos, hipócritas, maldizentes, enfim, tudo que somos, né? Então querem, na verdade, banir a comunicação dos espíritos. Eu não sei de que forma. É eu que estou errada? É eu que estou errada? Se ouve falar de mediunidade, se ouve. Quais são as características que cada médium traz? Porque médium não é igual ao outro, mediunidade não é igual, ou melhor, a mediunidade é para todos, mas elas têm as suas graduações. Cada um de nós temos uma conquista nessa mediunidade, né? Existem médicos que têm uma facilidade imensa de dar comunicação, enquanto outros não. A mediunidade também, para ter uma qualificação, precisa de dedicação do médium, porque senão ele passa a ser um médium leviano, a sua mediunidade fica mais propícia a espíritos levianos do que a espíritos sérios. Tudo isso, gente, a gente só aprende ali estudando, lendo, aos poucos, e não se pegar no livro de forma nenhuma. Espiritismo é uma ciência para ser estudada porque ela requer investigação. Há quem adote o espiritismo de boca em boca. Eu, particularmente, conheci o espiritismo de boca em boca. Aquilo que as pessoas dizem, aqueles contos, né? Aqueles contos de romântico, que o espírito desencarna e vai lavar as mãos e as flores estão na janela, né? Está lá no umbral sofrendo e é repórter da espiritualidade. Eu nunca vi isso. Depois que eu passei a estudar, eu me dediquei a buscar estudar. Nos deparamos que é necessário nos depararmos com as ilusões, é necessário nos depararmos com as decepções, é necessário. Agora também é necessário buscarmos. É como Luiz Olímpio Pérez de Menezes se deparou com a doutrina espírita, porque ele tinha um sentimento de pesquisa, de busca pela literatura, e ele se deparou com o espiritismo. Foi dessa forma que ele conheceu o espiritismo. E aí o que ocorreu também conosco foi, diante do sentimento de aprendizado, de buscar saber, do interesse, que a doutrina espírita é uma ciência maravilhosa. Eu adoro a doutrina espírita, porque ela tem um princípio que valoriza o homem em todos os seus aspectos, né? E o homem em geral, o espírito, ela mostra a potencialidade que nós somos, a beleza que nós podemos extrair de nós ao longo dos trabalhos que nós exercemos. Não os trabalhos físicos, viu, gente? Porque o pessoal tem uma concepção de que trabalho só é ganhar dinheiro. Mensalão? Não. Mercenarismo. É outra pessoa de ajuda, né? Mas era o mensalão, né? O mercenarismo. E todo aquele que busca ser útil à sociedade é um trabalhador. E observe que o trabalho da doutrina, como ela é eminentemente intelecto e moral, ela reflete na vida física. Daí a gente vê que quando eu conheci o espiritismo, que foi por intermédio de uma ex-cunhada minha, mas que eu conheci novamente, repito,
de boca em boca, e ela gostava muito, até hoje pode ser que ainda gosta, do romantismo. Ela gostava dos espíritos que falavam do espiritismo em romance, né? E ela falava muito comigo, conversava muito, e eu ficava interessada, achava aquilo assim, atraente. Fora dos problemas que eu passava, que eu buscava saber o que era que acontecia comigo, que não era nada mais nada menos do que o processo mediúnico, não era desenvolvimento não, viu? Que desenvolvido já estava. Que essa questão é desenvolver mediunidade. Nós não desenvolvemos, nós simplesmente educamos, né? Aquilo que nós já temos, porque a mediunidade é um atributo dado por Deus. Então não há desenvolvimento, há uma educação, um direcionamento. E aí ela me falava muito, e eu fui com ela em alguns centros e tal, e ficava achando, muitas perguntas vinham na mente, claro, mais vinda dos espíritos, como até hoje, e aquilo me despertava. Quando eu conheci a doutrina espírita realmente, buscando estudar, após conhecer aqui antes o Renovação, que nós começamos a estudar o livro da codificação, e um termo que me deixou assim, despertou em mim, foi quando os espíritos disseram a Kardec que nós somos os construtores do nosso destino. Nós construímos a nossa felicidade. Coisa boa, né? Sabe? Ou infelicidade. Você sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos que andar com os nossos pés. Que foi aquilo que Jesus dissera: deixe que as vossas luzes brilhem. O Espiritismo, ele dignifica o homem, ele tira o homem do charco, porém, fazendo com que ele se levante com as suas próprias mãos. Não é que o Espiritismo não ajude, mas ele desperta no homem a sua ideia íntima de um ser eterno, um ser progressista, um ser atuante. Isso é bonito, né? Você saber que você tem potenciais, que você não depende de qualquer um que ore ou que seja representantes de Deus, né? É o que, Sagrado? Que fique lá, a bênção que eu tenho que ficar escravizada da bênção aqui. Você não dá bênção a ninguém, rapaz? Estou aqui para estar dando bênção a ninguém. Muitas vezes eu sou até melhor do que ele, como diz assim o outro. O outro diz: eu sou melhor do que ele. Ele disse que fez, que aconteceu. Eu nunca fiz o que ele fez, eu não sou melhor do que ele. Não é verdade? É. Porque tem assim aquela postura. Eu fiz, eu aconteci, eu pratiquei, para poder chegar até Deus. A doutrina espírita não diz isso. A doutrina espírita explica o seguinte: nós somos espíritos perfeitos. E pior que esses contadores de bênção só conta bênção miserável. Miserável para depois chegar na sua grande bênção. E que ao contrário, o Espiritismo, ele não tem um passado sujo. Ele não tem, não. Os seus grandes homens foram homens guerreiros, homens idealistas, homens intelecto e moral. Platão, que está aí nas universidades, muitos sabem a história de Platão. Sócrates, Fênelon também, que foi um pai da igreja. Fênelon foi um pai da igreja, né? Mas só que Fênelon foi um pai da igreja, mas Fênelon acreditava na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos. Logo no início, os dirigentes eclesiásticos, os primeiros que adotaram essa religião, eles eram homens espiritualistas. Eles acreditavam na vida pós-morte. Eles acreditavam no desencarne. Mas infelizmente, como tudo aqui tende a ser desvirtuado, né? Olha o que foi. Olha como nós vivemos agora nessa religião.
que leva o homem ao desespero, ao túmulo, né? Você é bom, você é uma pessoa maravilhosa, mas não pise no meu carro, né? Você é bom porque você ajuda papai, mamãe, titia, vovó, mas é incapaz, né, de ajudar o outro, porque ele não é seu parente. Não é meu parente. E isso pesa em nossa consciência. Principalmente o espírita, que tem uma responsabilidade de não só aqui dentro, mas lá fora. São Luís também foi um pai da igreja, mas eram homens que acreditavam na vida após-morte, na comunidade. Foram homens que foram perseguidos. Observe o passado da doutrina espírita. Um livro maravilhoso é aquele livro de Leon Denis, O Gênio Céltico, né? Ali fala da questão da doutrina espírita na sua belíssima atuação, porque os celtas, eles eram homens religiosos, né? E como eles eram religiosos, eles acreditavam que Deus estava na natureza. E os bárbaros também, naquela TV Escola, canal fechado, passa muito sobre esses povos, os bárbaros. Os bárbaros, para nós termos uma visão melhor desses povos, ao qual o nome não condiz com sua organização política, econômica e filosófica, foram melhor do que os romanos. As suas leis eram estabelecidas em prol de proteger as mulheres e as crianças. As mulheres dos bárbaros, elas eram dominantes, eram mulheres de grande valor intelectual, eram mulheres que dominavam, que exerciam uma certa organização, né? Enquanto que as mulheres dos romanos eram escravizadas aos seus maridos, aos seus donos, aos seus pais. Olha aí. Então não condiz. Leiam, está lá também, já que não querem ler, vejam os documentários, né? Então daí a gente vê que o que falta é a gente usar o raciocínio. Infelizmente, se gosta muito de ouvir o que os outros dizem, sem buscar ter um certo caráter nosso. Nós temos que ter a nossa postura de ideias. As pessoas não vão muito com minha cara, não, infelizmente, porque eu tenho segundo eles dizem que é personalidade forte. Não é questão de personalidade forte. Olha, eu na minha concepção, eu vejo assim. Se eu sinto, isso é o seu estilo, né? Eu sinto, eu não vou me corromper por causa de ninguém, não. Gosto de ninguém gostar. A mim não está me dizendo nada. Eu aprendi isso com os espíritos, porque eu tinha muito essa coisa de, fulano vai pensar isso, tem que ser assim. Não, porque os espíritos me dizem, olha, quando temos que ajudar, usamos qualquer pessoa para ajudar. Qualquer pessoa. Agora, o que vai pesar nessa ajuda é o bem que nós fazemos. Então, essa coisa de estar agradando ninguém, ou puxar, isso acontece até na minha família, onde a nossa família são os primeiros a nos desprezar, né? Infelizmente, a gente diz isso. Foi aquilo, isso não vem agora, isso vem de Jesus. É Jesus, um grande homem, né? Um espírito de grande valor. Foi desprezado por sua mãe. Ainda diz que Maria é maior do que Jesus. Peça a mãe que o filho atende. Foi um profeta bem assim pela sua gente. Não é verdade? Não é verdade? Quer dizer, eu não posso, fora aqueles que a gente sofre o desprezo deles, porque eles acham que a gente quer ser assim ou assado. Eu tenho poucos amigos, porque os maiores amigos que eu tenho são os espíritos. São os maiores amigos que eu tenho, porque eu vejo, eu ouço eles, entendeu? Eles me chamam a atenção nas minhas situações ao qual eu estou sendo rebelde. Então, quem faz isso
Não é? Então, gente, não vamos parar com isso. A gente tem que estudar. Ou estuda, ou fica aí fazendo do espiritismo mais uma religião, como diz Bernardo. Ah, que não pode, ah, que tem que ser assim, ah, que fulano é meu filho, é meu marido, é não sei o que, essas besteiras. É assim que se faz espiritismo, é isso? A mim não é. Aqui na nossa casa, nós temos o nosso regulamento. E aqui nós atuamos com esse regulamento. Porque nós não queremos, pelo menos eu não quero voltar para vir fazer aquilo que eu já pude fazer anteriormente de forma melhor. Aí diz, ah, Luciana, você tem um caráter, tem um caráter forte, você tem uma natureza assim. Mas, gente, olha, quem diz isso é sempre medíocre, viu? Diga-se de passagem, não querendo ofender. Mas quem diz isso é sempre medíocre, você não vê nada melhor nele para me dizer isso. Porque falta o quê? Falta a visualização de inteligência. Ataca por força da postura física. Porque nós, infelizmente, brasileiros, nós gostamos de nhenhenhen. Nhenhenhen é conosco. É aquela coisa, né? É aquele puxa-saquismo, é fulano, é aquilo. Mas a gente nunca vê, na verdade, o real valor dos outros. A Carlos Bernardo aí, o nosso Cleptônio Baiano, ele é Cleptônio Baiano. Para quem não sabe o que é Cleptônio Baiano, está lá no dicionário. Cleptonita, que nós vamos achando, é uma massa atômica. Então, Cleptônio Baiano é uma massa atômica baiana. Ou o nosso querido Allan Kardec, nosso Cleptônio britânico ou francês, Allan Kardec, né? Isso foi dito por Carlos Bernardo Loureiro, eu só estou imitando, não foi eu não. Tá entendendo? Então a gente tem que, como também Cristiane, gosto muito daquela pesquisadora, Cristiane Amaral, né? Cristiane Amaral, bem lembrado. Do Instituto de Cultura Espírita, Isso Carlos Bernardo é Loureiro. Uma pesquisadora notável. Tem uma colocação de uma convicção invejável. Gosto muito dela. Aqui nós gostamos muito dela. Admiro muito o seu trabalho como uma mulher guerreira, né? Uma mulher que faz a divulgação do espiritismo, o seu real valor. E isso serve para nós de felicidade. Nós temos que nos felicitar, sabe por quê? Porque sabemos que temos aqui na nossa terra homens e mulheres assim, guerreiros para com a doutrina, sabe defender a doutrina, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina de progresso. E claro, quanto mais o homem ele busca os meios compatíveis com o espírito, mais o seu meio se torna melhor. Claro, no meio físico, estudando também os meios físicos, progredimos, mas nem tanto quando estudamos as questões espirituais, porque elas são eternas. Observe a pesquisa de um intelectual a nível físico e um intelectual a nível espiritual. As suas colocações e o seu desenvolvimento, ele é elástico. O que diferencia do intelecto só material. Tudo nele é limitado, porque ele só tem como ponto de partida aquilo que foi dito por uma única mente. Observe as universidades em que esses professores, não é tirando o mérito deles, não. Nós não estamos aqui tirando mérito de ninguém. Nós estamos apenas fazendo a nossa avaliação. Os professores
intelectuais que tem nessas instituições. Observe que ele tem uma linha de pensamento de um homem, de um espírito, Ali ele arruma toda aquela informação. Faz-se um livro. Aquele livro serve para aquele estudante. Não é um conhecimento limitado? É, porque ele só fica naquilo. Ele não conhece outras pesquisas, ele não conhece outros pesquisadores a nível científico que vai buscar na raiz. Ele só conhece aquilo. É igual ao aluno que só estuda para se formar. Você não vê desenvolvimento moral naquele estudo. O que ele estuda só serve para ele se profissionalizar. Se profissionalizar. A linguagem chula, é isso que a gente vê. A linguagem chula, porque tem que estar no rol de amigos e falar linguagens que sejam para todos. E é universitário, diz que a universidade é o que, Marcos? Você que é universitário, ou melhor, você que trouxe o pensamento foi dele, que a universidade está a classe pensante da sociedade. Está a classe pensante da sociedade. Será? E de lá saem os políticos, que também saem os políticos, né? Que escândalo. Mas você está criticando por ser universitário? Não. Eu estou aqui analisando o seguinte. Olhe como a questão moral está distanciada desse raciocínio. O que não acontece com aquele que estuda, faz essa pesquisa moral e intelectual. Estão compreendendo? Esse é o pensamento. É por isso que a lei da reencarnação, ela é para todos. Porque o homem pode progredir muito a nível físico, a nível intelectual, mas a nível moral ele ainda está decadente. É aquilo que nós dizemos, eu me realizei assim, me realizei assado. A nível físico, ele é muito realizado, mas a nível espiritual ainda é infantil. Nós nos realizamos a nível físico, é uma coisa diferente da outra. Está aqui no livro dos Espíritos. Podemos evoluir intelectualmente, mas a moral, em muitas fases, ela não está acompanhando o intelecto. Há de se ver que vimos criaturas inteligentíssimas, porém com estado moral miserável, né? Fazendo química para desgraçar o seu semelhante, fazendo abortos, né? Levando a prostituição, buscando o meio de melhor roubar. Esse é o estado intelectual dele. E olha o estado moral dele. Levou os seus conhecimentos para a miséria. Acompanhou? Não. Está acompanhando a moral e o intelecto? Não. Porque moral é uma coisa e desenvolvimento intelectual é outra. Para andar juntos, tem que realmente saber da vida pós-morte, da lei de reencarnação, que diz que o homem virá para o meio onde ele criou. Que as suas ações, aí ele está me chamando aqui a atenção, e isso também serve para os pais que são espíritas, que têm uma responsabilidade maior de orientar seu filho, que ele é o ser espiritual, que ele vai voltar, que ele procure agir com os princípios espirituais para que ele não retorne dessa forma, Eu não sei se vocês viram, um menino, que coisa horrível, meu Deus, eu não tive assim condições de ir assistir. Um espírito reencarnou. Menino, que coisa triste. O Filho de Deus, a face dele era cheia de tumores. Era aquela carne assim, descida assim, até aqui, só de tumor.
tumores mesmo, uma coisa horrorosa. E ele estava passando por vários processos de cirurgia para poder ir tirando esses tumores que nasceram nele do lado, não sei se foi do lado esquerdo ou do lado direito. Eu particularmente não tive coragem de ficar assistindo um documentário. Aí a gente para analisar o que nos leva a trazer essas anomalias tão horríveis, né? Em um mundo, em uma sociedade onde nós achamos que somos lá essa coisa toda. E se cuide seus políticos corruptos. Né, menino? Que coisa triste. E mesmo esse irmão, depois de ter tirado toda essa tumoração de roxo, ainda ficou com um aspecto horrível. E olhem que tem uma cuidadora aí, não. Quem é que explica? Né? Quem é que explica tudo isso? Será que foi o genes do pai e da mãe que esse espírito trouxe, aquela anomalia tão sofrida? Que não tem resposta. Né? O legenda não diz nada do passado. Né? Que a gente se compadece, a gente sente a tristeza de ver um irmão naquela condição. Ah, mas coitado, a gente sente, né? A gente tem pelo outro, vê o seu sofrimento e aquilo realmente pesa. Mas será que aquilo está só no físico? Cadê a reencarnação para se falar na sociedade? Né? Por que não se fala da reencarnação? Por que não se fala dos nossos processos do passado, os nossos pretéritos, que vão afetar o nosso corpo em todas as fases da nossa vida física, e quando nós ainda continuamos a errar, de forma que achamos que morreu, acabou? Cadê a explicação para tudo isso? Cadê a explicação também para dizer que a sociedade que nós vivemos está assim? Não é porque tal instituição não deu certo, mas sim porque o problema não está na instituição, está no homem, na indecência do homem. Quem tem que se melhorar é o homem, não as instituições. O meio não vai atingir o homem é que vai atingir o meio. Cadê a explicação para as misérias que nós vimos? Será que explica só no pecado original? Se quer essa explicação, busque pela religião, não tem que ser suficiente. Não é verdade? Busque pela ciência espírita, eu sei. Não é? Ou que está em Adão e Eva, pecado de Adão e Eva, aquela historinha que não tem fundamento nenhum. Eu nunca vi serpente falar. Serpente só fala em desenho.